que é o amor? E, assim, qual é a verdadeira relação dele com o sexo? Parece simples, né? Mas é uma pergunta que a humanidade, bom, patina nela há séculos. Milênios, eu diria. Exato. E hoje a gente tem em mãos um material que ataca essa questão de um jeito bem diferente. Ele mistura biologia, psicologia e até o comportamento dos animais. É uma análise bem completa. A missão aqui é entender como um sentimento que a gente coloca lá no alto, quase espiritual, pode ter as raízes fincadas nos nossos instintos mais, básicos. E o texto já começa com uma provocação, né? Uma bomba. A famosa frase do Freud: o amor é sexualidade com objetivo inibido. Na época, isso foi um escândalo completo. E a reação, como a do Theodor Hayek, foi ir para o extremo oposto. Dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Para ele, amor seria algo psicológico-cultural e o sexo um processo puramente físico, biológico. Mas o autor do nosso material de hoje acha que essa separação radical é um erro. Por quê? Porque ignora a unidade do ser vivo. A gente é uma coisa só. A tese dele, que a gente vai explorar, não é que amor é sexo, Certo. mas que o amor, ele deriva da função sexual. Ele nasceu dela. E para entender isso, ele convida a gente para uma viagem no tempo. Lá para as origens, então. Lá para as origens do afeto no planeta. Certo, vamos mergulhar nisso. O texto começa com uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Que o amor é um novato no campo das emoções. O sexo, por outro lado... O sexo é um veterano, existe há muito mais tempo. É. E o autor leva a gente para um aquário, basicamente. Ele fala dos peixes, o macho só libera o esperma sobre os óvulos, existe o ato sexual, mas à distância. Zero contato físico. Zero contato, zero carinho, e depois cada um vai pro seu lado sem nenhum cuidado com os filhotes. É puramente funcional. A primeira grande virada, segundo o material, vem com os anfíbios. Pensa num sapo macho. Ele já agarra a fêmea. Ah, aí já tem um contato. É o primeiro passo para uma intimidade física, sabe? Um contato que garante que a fertilização seja mais eficiente. Mas a revolução mesmo acontece quando a vida vai para a Terra. É aí que surge a penetração. Isso. E o texto traz uma teoria fascinante de um cara chamado Sandor Ferenczi. Que teoria é essa? A de que a penetração é, de certa forma, uma maneira de recriar o oceano primitivo. A vida começou no mar e os gametas precisavam daquele meio fluido. Para se encontrar. Exato. Na Terra, o corpo teve que criar esse meio internamente, então cada gestação num saco amniótico cheio de líquido. É uma recriação daquele mar original. Nossa, que ideia incrível! É como se a gente carregasse o oceano dentro da gente. Exatamente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o autor conecta esse aumento da proximidade física com o surgimento do que a gente chama de afeto. Ele dá uns exemplos muito claros, né? Sim, exemplos que ele observou diretamente. Primeiro, os pássaros. Ele descreve a fêmea afagando as penas do parceiro e o macho, em troca, trazendo comida para ela, um petisco. Isso já não é só funcional. Não. É um comportamento que ele interpreta como ternura. Mas o exemplo mais forte é o de um par de cães collie que ele acompanhou e fotografou por um tempo. Espera, ele fotografou. Então não é só uma interpretação, é documentado o que ele viu exatamente. Ele viu o macho lambendo a fêmea, esfregando o pescoço no dela. O texto descreve como um enroscamento de pescoço, uma demonstração clara de carinho. E o mais impressionante, o macho chegou a pular de uma janela para ficar perto dela mesmo quando ela não estava no cio. Ah, esse é o ponto. Esse é o ponto crucial. O comportamento afetuoso existia independentemente do impulso sexual imediato. Sugere um laço, um afeto genuíno. Isso muda tudo. Porque se o afeto continua fora do período fértil, então não é só sobre reprodução, é algo mais. É algo a mais. Então a conclusão é que o afeto só aparece em espécies onde a reprodução envolve esse contato corporal íntimo. Exatamente. Não vemos nos peixes, mas vemos nos pássaros, nos mamíferos, e isso prepara o terreno para a próxima pergunta.
Se o afeto entre parceiros nasce da intimidade física e o amor de mãe. Parece um salto enorme. A lógica é a mesma. O que o cuidado com o filho tem a ver com sexualidade? À primeira vista, nada. Mas o texto segue a mesma linha. Aponta que animais que só depositam os ovos e vão embora, tipo tartarugas, muitos peixes também. Não mostram nenhum sinal de afeto maternal. O cuidado só aparece quando a biologia força uma proximidade física. Como nas aves, que precisam chocar os ovos com o calor do corpo, ou nos mamíferos que amamentam. E é aqui que o argumento fica mais Radical. polêmico. Para muitos até chocante. O autor traça uma conexão direta, explícita, entre o ato de amamentar e o ato sexual. Peraí, isso é, no mínimo, provocador. Consigo imaginar como algumas pessoas achariam isso um exagero, ou até ofensivo. Como ele sustenta essa ideia? Ele sustenta com uma série de paralelos, anatômicos e funcionais. Primeiro, ele aponta que a amamentação só existe em animais onde a reprodução envolve pênis e vagina. Ok. Segundo, ele descreve o mamilo como um órgão erétil, como o pênis, e a boca do bebê como uma cavidade receptora, como a vagina. Entendi a analogia. E nos dois atos, você tem contato de mucosas, secreção de um fluido vital e, crucialmente, obtenção de prazer erótico, para os dois. Ok, a lógica biológica é forte, ainda que seja desconcertante. Mas e a nossa psicologia? O material dá exemplos de como essa ligação aparece na prática? Sim, ele usa exemplos da psiquiatria para mostrar que essa conexão vive no nosso inconsciente. A ideia da vagina dentata, por exemplo. Ah, a vagina com dentes. Isso, que seria um deslocamento do medo da boca, da mordida, para a genitália. Mostra como as duas coisas se confundem na nossa mente. Entendi. E ele cita outros casos, como pacientes que sentem o sexo oral ou felátil como ato de amamentação, ou a visão de uma paciente que viu o seio da mãe se transformar no pênis do pai. São imagens fortíssimas que ilustram essa fusão. E isso leva o autor a uma conclusão sobre a sequência biológica. Sexo leva à concepção, que leva à gravidez, que culmina na amamentação. Uma cadeia. Psicologicamente, essa cadeia começa com o amor por um parceiro e termina com o amor por um filho. E ele faz uma afirmação ousada. Crianças saudáveis tinham pais felizes na cama. Uau! Ele argumenta que uma mãe sexualmente realizada tem uma fonte de amor mais abundante para dar ao filho. Isso me leva a pensar na criança. Como essa experiência biológica de prazer com a mãe se transforma no que a gente chama de amor. O texto menciona os marcos do desenvolvimento, né? O sorriso aos 3 meses. Sim, o sorriso de reconhecimento, a ansiedade com estranhos aos 8 meses, momentos que o René Spitz identificou como o bebê elegendo a mãe como seu objeto libidinal. A figura central do seu mundo. A fonte de todo prazer e segurança. E aqui entra um conceito fundamental do texto. Na mente do bebê, não existe uma mãe. Existem duas. 2 mães? Como assim? Existe a boa mãe, que é a que alimenta, acalma, satisfaz. Todo o amor vai para essa imagem. E existe a má mãe, a que frustra, nega o seio e impõe limites. E toda a raiva vai para essa outra. Exatamente. Enquanto o bebê mantém essas duas imagens separadas, ele não sente ambivalência. Ele ama uma e odeia a outra, sem conflito. Então, para um bebê, a mãe é ou perfeita ou terrível. O conflito só surge quando ele percebe que são a mesma pessoa. Ótipo do amor para o resto da vida. O autor define o amor como a antecipação de prazer e satisfação. Então, o amor romântico na vida adulta seria uma reencenação dessa busca infantil pela boa mãe. Pela promessa de felicidade e completude. É exatamente isso. Certo. Então, se o amor adulto é essa busca, a gente imagina que ele nos aproxima do sexo. Mas o texto diz algo que parece o oposto, não é? Que o amor psicologicamente primeiro nos afasta. É um dos paradoxos mais fascinantes do material. O amor romântico, na verdade, aumenta a tensão sexual ao criar o que ele chama de distância psíquica. Distância psíquica. Sim. Quando a gente ama alguém, essa pessoa se torna única, idealizada, colocada num pedestal. É a ideia por trás do ditado "a ausência aumenta o carinho". A distância, nesse caso psicológica, intensifica o desejo. Então a lógica é: o amor idealiza,
cria essa distância e essa distância aumenta a tensão. E o sexo é o que finalmente quebra essa tensão e elimina a distância. O prazer do sexo seria proporcional à tensão acumulada. É uma ideia bem contraintuitiva. Totalmente. O amor, nessa visão, serve à sexualidade, tornando-a uma experiência mais rica. O texto até especula que a posição coital frontal, face a face, é significativa por isso. Por quê? Porque amplia a consciência do parceiro como indivíduo, aprofunda o sentimento de amor durante o ato. Mas essa mesma idealização tem um lado sombrio. O amor também pode se voltar contra o sexo. Como assim? Trair o sexo? O autor dá exemplos clássicos. É em nome de um amor puro que a sexualidade infantil é reprimida. É a lógica por trás da chantagem. Se você me amasse de verdade, não me pediria uma coisa dessas. Usando o amor como arma contra o desejo. Isso. E o mais famoso é o duplo padrão masculino. A ideia de que você não casa com a garota com quem você dorme e não dorme com a garota que você ama. A divisão entre a mulher santa e a profana. Exatamente. O material ilustra isso com uma história bem triste. A do Laughing Boy, um indígena navarro. Ele se apaixona por uma garota que foi, na visão da tribo, corrompida. Pelos costumes do homem branco. Ele aprende com ela um amor com beijos, carícias, uma sexualidade mais complexa. Mas esse amor o isola e a história termina em tragédia. É uma história que ilustra de forma poética esse conflito. E o mecanismo por trás disso, segundo o autor, remonta àquela cisão da boa e má mãe. Como? O amor romântico se associa à promessa de felicidade, à imagem da boa mãe, mas se dissocia da realização erótica que foi frustrada pela má mãe. Isso explicaria por que as grandes histórias de amor da nossa cultura, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, quase sempre terminam em tragédia. Porque a morte impede que o amor seja atestado pela realidade. Exato. A morte eterniza o amor no plano do ideal, da promessa não realizada. Ele permanece puro porque nunca foi totalmente consumado na vida real, com suas imperfeições. Para fechar, tem um caso clínico no material que parece amarrar tudo isso. Uma paciente que diz ao amante coisas como: "Eu te amo tanto que quero te devorar." E que se queixava de nunca se sentir satisfeita, mesmo depois do sexo mais intenso. Vazia, quando não estava apaixonada. E a análise desse caso é a chave de tudo. O autor diz: o problema dela não era a intensidade do amor dela. Pelo contrário, essa era a melhor parte dela. Então o problema não era amar demais, como ela talvez pensasse. Não. A neurose dela vinha da incapacidade de realizar esse amor de uma maneira sexualmente madura. O problema era a direção do amor dela. Como assim, a direção? A busca dela não era por uma liberação genital, adulta. Era por uma realização oral, infantil. No inconsciente dela, o pênis do amante era o seio da mãe. Ah! A felicidade que ela buscava desesperadamente não era de uma mulher com seu parceiro, mas a do bebê satisfeito nos braços da mãe. É a ideia final do texto. O amor é nossa busca pelo paraíso perdido. O paraíso perdido da satisfação total da infância. Então o amor dela se tornou um bloqueio, uma ilusão, porque perdeu a conexão com sua saída biológica. Surgiram do sexo. E na nossa psicologia, o sexo virou veículo para realização do amor. O amor é a promessa. E a sexualidade é a realização. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. O texto sugere que dissociar o amor de sua realização física cria uma condição quase esquizoide, onde a promessa nunca se cumpre. Uma vida de ilusão. Isso me faz pensar no mundo de hoje. Numa cultura que muitas vezes trata o sexo como algo casual, separado do afeto, e ao mesmo tempo vinde o amor romântico como um ideal de filme, quase inatingível. Que impacto isso tem na nossa capacidade de encontrar aquele paraíso que a gente busca? Não numa ideia, não no céu, mas na realidade da nossa própria vida.